Alô, galera, trazendo a torcida alegres emoções, estamos chegando com mais um Esporte Guará aqui pelo seu canal 23. O Esporte Guará começando hoje, ainda, claro, repercutindo o clássico do sábado, bom jogo que acompanhamos, mais temas que foram abordados pelos principais personagens, pelo técnico do Sampaio, pelo goleiro Andrei, da equipe tricolor. Vamos repercutir o lance do gol do Moto, onde a torcida do Sampaio Corrêa, parte dela garante que era uma bola mais do que defensável, que foi uma falha clamorosa do Andrei. Vamos analisar tudo isso. Eu quero a tua opinião também para nós aqui no programa Esporte Guará. Você vai analisar. Eu dei a minha opinião ontem, já vi o lance várias vezes, considero uma bola defensável, mas não um frango, né? E o próprio Andrei, depois do jogo, falou sobre o assunto, falou sobre, inclusive, as vaias que recebeu da torcida. Vamos falar do Moto, que já está em Imperatriz, onde encara amanhã o Cavalo de Aço. Cavalo de Aço que, por sua vez, teve problemas ontem para treinar. Aliás, ontem o Maranhão ficou debaixo de uma forte chuva de norte a sul. Muita chuva no estado do Maranhão, o que atrapalhou as atividades tanto do Imperatriz quanto das outras equipes. O Moto já estava na estrada, né? Teve algumas dificuldades para realizar o seu treinamento final aqui em São Luís do Maranhão, mas já se encontra lá em Imperatriz para o grande jogo de amanhã, válido pela pela sexta rodada para o Moto, quinta rodada para o time do Imperatriz, né? Eu estou colocando assim rodada porque é o sexto jogo do Moto, o quinto do Imperatriz. O Moto com uma vitória garante a liderança por antecipação, aliás, a primeira ou a segunda colocação. E aí o Sampaio Corrêa, que joga na semana que vem, vai precisar de um resultado contra o time do Imperatriz também para confirmar uma das duas vagas entre primeiro e segundo colocado dessa competição. O campeonato está funilando. O número do Esporte Guará para você interagir é esse que eu vou colocar agora, ó. 981 50 3251 é o WhatsApp do Esporte Guará e você pode mandar mensagem. Queria dizer também, nem sempre quando some o azulzinho é porque eu li a mensagem. Eu recebo neste programa aqui mais de 100, 150, 200 mensagens por programa. No de ontem, que foi ressaca do Superclássico, ultrapassou o número de 300 mensagens. Então nem sempre vou ler todas as mensagens. E não adianta mandar uma, depois mandar um monte, porque as mensagens vão lá para o topo. E aí você acaba perdendo. Eu procuro ler sempre na ordem as mensagens que são enviadas. E vou dizer mais, se a tua opinião for contrária à minha, eu vou ler do mesmo jeito. Porque se eu não quisesse saber o que você pensa, eu não pediria para você mandar mensagem para cá. Esse número não ficava na tela. E vou dizer mais, o torcedor, principalmente alguns torcedores do Sampaio Corrêa, tem que aprender que o futebol do Maranhão, ele não é futebol do Maranhão Sampaio Corrêa. Ele é futebol do Maranhão. A gente não está aqui só para falar do Sampaio e nem só para elogiar o Sampaio. Estamos aqui para falar do Moto, do Maranhão, do Imperatriz, do Pinheiro, do Juventude Samas e de outros. E a nova cara do Esporte Guará, o que estamos tentando fazer, eu, o Gaudêncio, o próprio Hilton Soares, a direção geral da emissora, é levar o Esporte Guará para toda a grande movimentação esportiva, principalmente de futebol, aqui no nosso estado. Estivemos em São Mateus acompanhando o Juventude Samas, estivemos em Pinheiro fazendo um jogo que não foi nem clássico, foi um jogo entre Juventude e Pinheiro, a TV Guará estava lá. Acompanhamos o Moto e o Sampaio em todas as grandes partidas, estamos indo aos treinamentos das equipes e todo dia você tem um personagem. E na semana passada foi ouvido o presidente do Moto no primeiro bloco e o presidente do Sampaio com até 6 minutos a mais aqui no segundo bloco. Então, né, eu acho que o torcedor tem que fazer uma meia-culpa e procurar entender que esse espaço aqui é um espaço que em nenhum outro canal você tem. Horário nobre entre meio-dia e 1h da tarde, onde você respira principalmente o futebol do estado do Maranhão. Principalmente o futebol do estado do Maranhão. E todas as equipes. E nós aqui somos profissionais, ninguém aqui é apaixonado por A ou B. O que nós temos que repassar é uma brincadeira saudável às vezes, a descontração e mostrar o que é nosso, mostrar o nosso futebol. E o principal, que está em evidência. E no momento o Moto é líder do campeonato. No momento o Sampaio não ganha do Moto há 3 anos, como está tendo dificuldades para vencer Imperatriz e Maranhão também. Então essa informação precisa ser passada. Eu entendo o lado do torcedor apaixonado. Quantas vezes eu não fui xingado pela torcida do Moto? Eu até me sinto estranho agora aqui. Porque o torcedor do Moto cansou de querer me detonar, me quebrar, dizendo que eu era boliviano. Agora o próprio torcedor do Sampaio vem com essa onda. Então, vamos parar. Isso mostra que tem um equilíbrio na nossa cobertura. E o meu papel aqui é divulgar o futebol do estado do Maranhão. Tá comigo o Hilton Soares. Boa tarde, Hiltinho. Tudo bem? Boa tarde, Laércio. Tanto é que vamos, falar do futebol maranhense. Boa tarde, torcedor maranhense, O campeonato está se afunilando, Todas as equipes faltam 2 jogos, Sim. E a luta, tanto embaixo como em cima,
tá bem agradável, né? Um campeonato de muitos gols, é isso que o torcedor tem que, né, vibrar com seu time. Uma derrota, ela não quer dizer que acabou tudo, não, apenas uma derrota. Sampaio ganhou, o Sampaio perdeu, poderá no próximo ganhar do Sampaio Corrêa. Isso é o futebol, as pessoas levam ao extremo certas situações. Vamos com calma, torcedor, vamos torcer, torcer, simplesmente torcer para o seu time, amigavelmente. O campeonato não acabou, as brincadeiras são normais. O campeonato não acabou. Eu costumo dizer o seguinte, o Sampaio caiu em 2018, foi culpa, tá certo, culpa da diretoria, contratações erradas, treinador que mandou embora, mas muito se deve você lembra do site do Sampaio? Na época, em 2018, o site do Sampaio pipocava. O que acontecia? Não adianta ligar, a galera tá ligando aqui, tem que mandar mensagem de áudio, de texto, de áudio também não dá. O site do Sampaio Corrêa pipocava de mensagens detonando o time. O time tinha acabado de ganhar a Copa do Nordeste, os caras detonavam o time. O que a diretoria fez? Mandou o time todo embora. E o Sampaio terminou aquela Copa do Nordeste, não sei se você lembra, com 11 jogadores machucados. Normal, quando voltasse para o Brasileiro da B, tomar algumas porradas até o time voltar. Isso ia ser um problema de 3, 4, 5 rodadas no máximo. Aí você teria os jogadores de volta, teria a base campeã do Nordeste, provavelmente faria um Campeonato Brasileiro melhor e não teria caído. A prova é que o Bahia, que foi derrotado pelo Sampaio Corrêa, até hoje está com aquela base lá, que perdeu a Copa do Nordeste para o Sampaio no ano de 2018. 60% do time é o mesmo. Pois é, Lécio, é o conhecimento, né, de pessoas que estão gerindo o futebol, né, que estão lá dentro, trabalhando dia a dia com seus atletas, conhece o rendimento de cada um, sabe que a qualquer momento os jogadores podem render muito mais do que aquilo que está acontecendo, né? Isso se chama a oportunidade dada. Isso quer dizer, o presidente, né, juntamente com a sua comissão, eles têm que ter essa consciência disso. Eu conheço o trabalho, conheço os jogadores, e aqueles que não estão servindo, eles vão tirando, colocando outros melhores. Pois é, palavras do Wilton Soares falando em relação a esse planejamento. O que nós queremos dizer com isso? Que perder um clássico, meu amigo, não tem nada a ver, assim como o Moto também tem que analisar a vitória e a sequência do campeonato. O Moto que é líder da competição invicto. Falando da Escola Raio de Sol, ensino de qualidade, quem tem educação tem tudo lá no Planalto Pingão. E as matrículas estão abertas e lá a educação é para sempre. Raio de Sol, é a escola que eu amo estudar. Raio de Sol. Cada um tem um jeitinho especial e nossa missão é estimular o melhor de cada aluno. Escola Raio de Sol, a educação é para sempre. Matrículas abertas, localizada no Planalto Pingão. Raio de Sol. Escola Raio de Sol, um abraço para o ex-presidente do Maranhão Atlético Clube, professor Antônio Macedo, um dos parceiros do Esporte Guará, parceiro do futebol do estado do Maranhão e que está acompanhando sempre o nosso programa. Falar do Superclássico, o grande Wilton Soares, Superclássico que ainda repercute bastante, não é? Ô, Gaudêncio, eu sei que o assunto André é depois, mas daqui a pouco a gente queria mostrar os lances, né? O gol do Moto, né? Para o torcedor também analisar e para o Wiltinho acompanhar a trajetória da bola, aquilo que aconteceu. O próprio Andrei também falou em relação a esse jogo. Mas falando ainda do clássico, Wilton Soares, um clássico é normal repercutir muito, é normal você, às vezes, tomar decisões precipitadas, porque perdeu, porque ganhou o clássico. O que você acha? Qual deve ser a postura, tanto do Moto quanto do Sampaio Corrêa depois do clássico? Nós podemos, inclusive, mostrar mais algumas imagens desse jogo. Lécio, principalmente a equipe que é derrotada, né? Você vê os torcedores do Sampaio, né, nas redes sociais, falando que esse time não tem condições nem para o Maranhense. Eu discordo totalmente, talvez não, com certeza para o brasileiro necessita de mais umas 4 a 5 contratações, mas dentro do nosso campeonato maranhense, a equipe que tem é boa, como eu acabei de falar agora. Esperar um momento, os jogadores, você vê tecnicamente, os jogadores, o Capanema é um bom jogador, Eloy é um bom jogador, o Everton Silva ali distorceu no meio campo só do Sampaio. O Capanema vai demorar a voltar pelas informações que eu tenho, mas ainda estão tentando recuperar ele para o campeonato, para o jogo contra o Imperatriz. O Thiago Santos está no processo de transição que não termina mais, Lima. Parece que vão tentar acelerar a volta dele já para esse jogo contra o Imperatriz. O Matheus Lima está garantido, desses 3 apenas o Matheus Lima está garantido para voltar no confronto contra o Imperatriz na próxima terça-feira. O que acaba trazendo uma insegurança para o treinador, porque ele fica sem ter opção ali para o ataque, né? Tem o Matheus, que era o outro jogador, são dois Matheus, o Lima e o Matheus que está desde o ano passado. Esse jogador não teve tanta segurança assim e não ganhou mais chance. O Thiago Santos veio, talvez até para ser titular e não joga, né? Fica a situação complicada para o Júnior Amorim, né? Que
errou na escalação, você não concorda comigo? Sim, concordo. Que o Sampaio perdeu completamente no meio de campo, o meio de campo do Moto detonou o meio campo do Sampaio Corrêa, no que diz respeito até à organização e a forma como o Moto foi escalado? Pois é, as ações do meio campo do Moto, né, apesar dos jogadores, não, tecnicamente ser bons jogadores, né, o jogador que fugiu, né, daquilo que talvez o Júnior Amorim pensou que poderia dar um resultado foi o Ramon, né? Mas o Everton Dias todos nós conhecemos, o Eloy sabe das suas capacidades. Só que o meio-campo do Moto foi muito mais capaz, um meio-campo mais técnico, né? O Moto armou seu time. O Edrean, por exemplo, vou dar um exemplo. O Edrean, individualmente, não apareceu tanto no jogo. Sim. Mas coletivamente, para a equipe, ele soube fazer a marcação no apoio. Você viu que as laterais dos dois times foram bem marcadas nesse jogo. O jogo se desenhou mais no meio-campo e foi onde o Motoclube teve, né, a maior capacidade de sair à frente, porque hoje se joga muito marcando os laterais. Quando você marca muito os laterais, você precisa dos meias, que são hoje os volantes são praticamente meias, e o meio-campo do Moto correspondeu. O Anselmo saindo pelos lados, né, já que a marcação no lateral esquerdo do Moto estava muito forte, né? Estava voltando. O Joãozinho muitas vezes marcava o Wesley, né? Do outro lado, o Luan também acompanhava o Denilson, muitas vezes, do meio campo para o ataque. Esse jogador já não criava mais. Então precisa dos meia para sair dos lados para fazer e dos volantes para fazer essas jogadas. E nós não vimos isso muitas vezes no Sampaio Corrêa, vimos mais no Motoclube. Então, claro que perdeu o jogo. O presidente tem que ter muita inteligência nesse momento para não desperdiçar um trabalho que vem acontecendo. Se você for dispensar no mínimo 4 a 5 jogadores, aí você vai perder um equilíbrio total. Então tem que ter muito equilíbrio no Sampaio Corrêa. Eu ainda acredito nessa equipe do Sampaio Corrêa, nesses jogadores que eu citei, né? São bons jogadores que podem render muito mais do que está rendendo. Pois é, e lembrando que amanhã já tem Moto Imperatriz, um jogo importante, o Moto tem problemas, jogadores que estão machucados, são 2 jogadores machucados, o goleiro Saulo, que foi substituído pelo João Paulo, que entrou muito bem, né? Eu não concordei na eleição dele melhor da partida, né? Acho que o Anselmo foi o melhor jogador em campo, na minha opinião, mas ele foi eleito o melhor jogador em campo pela organização da competição, pela Federação Maranhense, e outro jogador que o Moto perdeu foi o Wallace, um zagueiro que vem tendo muitos problemas, e acho que o Júlio Pitt entrou bem no jogo. Então tem 2 substitutos ali à altura, tanto o João Paulo para o lugar do Saulo, quanto o Júlio Pitt ali para a zaga, né? Que poderia inclusive já ter entrado contra o Fluminense e o Dejaí naquele jogo optou pelo Douglas. Pois é, devido ao Dejaí ter assumido naquele momento, o Douglas já vinha com mais participações em jogos, né? Tava, na opinião dele, estava mais preparado. Mas gostei muito do Júlio Pitt, foi um jogador, um zagueiro rápido, né? Teve várias situações no jogo ali que ele chegou antecipando que poderia causar uma situação mais difícil para o Motoclube. Então, nesse aspecto aí atrás, e o potencial do Motoclube nesse jogo, principalmente a sua defesa ali atrás. Eu digo assim, a defesa, os dois laterais, os 2 zagueiros, 6 homens dali e os 2 volantes foram fundamentais na marcação em dados momentos que o Sampaio prevaleceu sobre a defesa, mas bem postado ali, tirando as bolas que poderiam causar um prejuízo ao Motoclube. Pois é, e olha, o clássico também foi marcado por homenagens às mulheres. Ontem na reportagem, inclusive, eu citei que do trio, 2 mulheres bandeiraram, também tivemos uma mulher lá na assistência do lado de fora como quarta árbitra, e também tivemos homenagens que foram feitas por torcedoras de Moto e de Sampaio Corrêa no Dia Internacional da Mulher. Mas infelizmente aqui no futebol do Maranhão tem gente que não sabe diferenciar o que é um momento do futebol com a rivalidade entre torcidas e algo que acaba extrapolando. Nós tivemos agressões contra as meninas que estiveram no campo de jogo, que foram com faixas, e agressões que vieram do lado do Sampaio Corrêa para as meninas do Motoclube de São Luís. Inclusive foi uma nota repassada errada em um jornal de grande circulação e também um site de grande circulação, depois corrigida. Eu acho que não cabe isso, não tem a menor necessidade desse tipo de agressão. As meninas foram lá para promover o futebol, nós estamos aqui o tempo inteiro promovendo o futebol maranhense, garantindo que você deve vestir a camisa do clube do teu estado, e aí só porque você torce por um time e a mulher torce por outro, ou o homem, quem quer que seja, torce por outro, vai ter que ter agressão agora? Vai ter que virar caso de polícia, como aconteceu no final do jogo, infelizmente algumas cenas lamentáveis, mais uma vez, cenas lamentáveis para um clássico que não deu 10 mil pessoas aqui no Estádio Castelão.
Inclusive foi parar na delegacia essa confusão que aconteceu. Até quando nós vamos ter estádio vazio e confusão entre meia dúzia de desocupados que já sai de casa com esse pensamento de agredir mulher? O que tem a ver, cara? Só porque as meninas são motenses, passar no meio da torcida do Sampaio, ali perto, do lado, não no meio. Ali naquela pista que fica no entorno do estádio. O que tem a ver as meninas do Sampaio Corrêa passarem pela torcida do Moto? Pode dar uma vaia, brincar e tudo, faz parte. Agora, agredir, aí é diferente, né, Iltinho? É um ponto lamentável. Algo que era para ser bacana se transformou em mais um ato de boçalidade praticado por uma meia dúzia. Pois é, Laércio, infelizmente, né, a gente vê muitas vezes, não é a primeira vez aqui, né? Mas aí para fora também se vê muito. Não cabe violência de forma nenhuma, nem contra o homem, principalmente contra a mulher, né? Ainda mais no seu dia principal, né? Um dia especial. Não cabe, não justifica, né, a violência. Temos que ter calma, tranquilidade, saber ir para campo. É como você falou, não são torcedores, né? São pessoas que vão lá para atrapalhar o futebol. O torcedor é aquele que vai vibrar com seu time, independentemente do resultado, fica com seu sentimento para você mesmo, né? Extrapola em você mesmo, nas brincadeiras. Violência não leva a nada. Pois é, né? E tudo foi registrado pela arbitragem, com os objetos que foram lançados no gramado de jogo. Isso aí vai lá para julgamento pela comissão disciplinar. Vamos aguardar para ver no que pode dar e o que vai desenrolar, né? Mas cenas lamentáveis, né? Alguns momentos complicados, né? Claro que 80%, na minha opinião, foi de festa. Nós tivemos esse registro que não poderia deixar de passar aqui, né? Não tem necessidade alguma de só porque elas torcem para outro time passar no meio da torcida, em um dia especial que é o Dia da Mulher, na véspera do Dia da Mulher, você fazer tudo isso. Nós temos o Júnior Amorim falando da questão de jogador que o Sampaio Corrêa precisa. Vamos ouvir o técnico do time do Sampaio Corrêa, porque ele fala em relação ao meio de campo do Sampaio Corrêa, que precisa de jogadores. Isso é público e notório, é unanimidade entre torcida do Sampaio Corrêa, o próprio presidente falou isso aqui quando esteve na semana passada, e a imprensa esportiva. O Sampaio precisa melhorar o seu setor de meio de campo, dar mais opções ao técnico Júnior Amorim. Que no jogo contra o Cordino, o que eu mais reclamei, o que eu mais pontuei após a partida foi justamente esse último passe ali no último terço de campo, né? Colocar o atleta na condição dele finalizar bem, dele entrar na cara do gol e finalizar, botar a bola para dentro. E hoje não foi diferente, então nós precisamos de um cara, talvez com essa qualidade. Nós temos hoje trabalhando, que foi muito bem, na minha opinião, no jogo, o Joãozinho, mas talvez não tenha essa característica de passador, né? O cara que coloque o atleta, o atacante em condição de fazer o gol. Ele é um cara que chega na área, é um segundo atacante, mas talvez ele não tenha essa característica de passador, de pifar, como a gente fala na linguagem popular do futebol, pifar os atacantes. Então a gente está sentindo falta sim, mas é o que nós temos, nós não podemos exigir nada. Nosso começo foi muito difícil, só o presidente sabe, nós sabemos a dificuldade que o Sampaio chegou até aqui. É uma equipe grande de Série B, precisa melhorar, vamos tentar melhorar, mas é o que nós temos, nós vamos trabalhar em cima disso aí para consertar esses erros e não deixar mais acontecer, porque nós estamos pagando caro com isso. O Júnior Amorim, ele fala de dificuldades, fala da questão do Joãozinho. Joãozinho não é armador, né? Essa que é a grande verdade. Joãozinho é um atacante, é um bom atacante, mas armador ele não é. O Sampaio precisa de reforços ali para aquele setor de meio de campo. Já chegou a Buda, a tendência é que o Ferreira volte só para o brasileiro, não é? Mas precisa daquele cara da criatividade, que não é o Eloy também. É bom deixar bem claro isso. Pois é, Laércio. O Eloy pode fazer parte também da criação, mas juntamente com outro jogador para tirar essa responsabilidade só dele, porque ele sozinho, né? O Eloy não tem essa capacidade hoje de atacar, de defender, de colocar até um jogador na cara do gol. Ele tem essa habilidade, tem essa inteligência, mas o Sampaio, o que ele precisa realmente é do número 10, assim, do estilo do Anselmo, um jogador que se movimenta, sabe conduzir uma bola, né? Sabe fazer os lançamentos, sabe no momento certo conduzir, sabe sair, jogar pelos lados. Quer dizer, é um jogador hoje número 10 moderno. Não tem mais aquele número 10 que toca a bola e espera acontecer, não. Ele faz acontecer. A situação do Anselmo é isso, ele não espera acontecer, ele faz acontecer. Então o Sampaio precisa de 2 homens no meio campo com essa característica. Pois é, então, jogadores que devem ser contratados, a diretoria está agindo com cautela, afinal de contas, os principais campeonatos estão ainda em andamento e são muito mais atrativos em relação até à parte financeira do que o Campeonato Maranhense. O Sampaio deve ter grandes novidades só para a disputa do Campeonato Brasileiro. Eu tenho o Andrei, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Andrei, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo e na volta vamos seguir aqui com o programa Esporte Guará. Nós temos a Raeli que está acompanhando o nosso programa, tem uma pergunta. Bom dia, você acha que o Sampaio Corrêa não está precisando de um verdadeiro camisa 10? O Itinho acabou de responder.
essa pergunta que foi feita aqui pelo Alan do BF. O Sampaio precisa. E outra pergunta é, boa tarde, Laércio Júnior. O Júnior Amorim, em entrevista após o jogo, falou sobre novos reforços. Fale no programa de hoje quem é possível reforço vindo do Vila Nova. Qual o nome do jogador que vem sendo sondado por Sérgio Frota. O Sampaio está sondando uns 4 a 5 jogadores que estão apalavrados, mas nada de oficial. No momento mesmo, só o Abuda, que acabou de chegar, e esse último jogador, o Ramon Gaúcho, que acabou sendo regularizado também para esse jogo contra o Motoclube de São Luís. No mais, são apenas especulações, né? Nada de concreto em relação a contratações, tanto do Vila Nova ou de qualquer outro time do Brasil. Acredito que vem reforços, principalmente do Campeonato Paulista. Vou para o intervalo e volto já já. De volta aqui com o programa Esporte Guará. E tem um detalhe também que eu esqueci de frisar. Falei em relação às torcedoras que acabaram sendo agredidas. Também teve um episódio lamentável que foi o roubo do tapete do Sampaio Corrêa com símbolo. O tapete simplesmente foi roubado, desapareceu. A polícia foi buscar depois com uma torcida organizada da equipe do Motoclube de São Luís. O tapete, que tinha o símbolo, o mando de campo era do Sampaio, foi colocado num tapete com o símbolo do Sampaio em um gol e o outro lado do outro lado. Simplesmente o tapete desapareceu. Foi parar na mão da torcida. A polícia militar foi que acabou buscando, né? Incidentes lamentáveis, eu acho que o respeito tem que partir acima de tudo para com o time adversário, para com o escudo do time adversário, e esse tipo de situação não pode acontecer. Ainda bem que a Polícia Militar foi acionada e conseguiu recuperar o tapete do Sampaio Corrêa Futebol Clube, que virou chacota lá no meio da torcida adversária, né? Do jeito que você não quer que o seu escudo vire chacota e seja desrespeitado pela torcida do teu adversário, você não deve fazer isso quando você tem a possibilidade, né? Acho que o respeito tem que partir acima de tudo. E outro episódio lamentável. Excessos das duas partes, né? E isso só contribui para que o fracasso de público seja aquele que nós acompanhamos sempre, né? A rivalidade, na minha opinião, tem que partir sempre dentro do futebol. Vamos falar do Tarrafas Mercadinho, porque o Tarrafas Mercadinho tem preço baixo e esse sim respeita você, amigo consumidor. Tarrafas Mercadinho lá na Liberdade, tradição, qualidade, preço baixo, uma nova opção em economia para você. Você tem sempre no Tarrafas Mercadinho, que fica próximo da Feira da Liberdade, hein? Gêneros alimentícios, produtos de limpeza, higiene pessoal, tudo que você precisa para o seu lar. Você pode comparar preço de biscoito, preço do arroz, enfim, você vai encontrar um preço que cabe no seu bolso e com R$100, meu amigo, vai ser de sacola cheia. 200, 300, já faz a compra do mês e só vai se preocupar lá em abril com a nova compra, hein? Tarrafas Mercadinho, é no bairro da Liberdade, é próximo à feira, é maranhense, é como você, espera por você com aquele atendimento e toda a humildade que você já conhece. Vamos ouvir o Andrei, mais um trecho da entrevista do Andrei depois do jogo, falando desse caso de amor e ódio entre o Andrei, goleiro das Defesaças e o melhor jogador da Copa do Nordeste lá em 2018, goleiro que foi mal no Campeonato Brasileiro da Série B também de 2018, que no ano passado conseguiu se redimir com a torcida, fazendo um belo campeonato da Série C. Enfim, são altos e baixos da carreira profissional de todo jogador, de todo grande ídolo. Confira o que disse o Andrei depois do jogo, mais uma derrota para o Moto. O que faltou foi o que faltou no jogo contra o Águia. A gente concluiu o gol, nós corremos, mas não corremos mais que o nosso adversário. Então, isso daí também tem que ser de cada um, não adianta um ou outro ali botar aquele espírito todinho, se um não fizer e desanda tudo. Mas a gente vem numa melhora em relação a isso muito boa. E como eu disse, perdemos hoje um clássico e saio de campo com a cabeça erguida. Dei o meu máximo entre as 4 linhas. Infelizmente, o resultado não veio, mas a minha vinda para cá não foi para ganhar uma partida do Moto e perder o campeonato. Eu vim para cá para ganhar o campeonato. Claro que eu queria ganhar hoje, eu não vou ficar aqui contando história. Todo mundo daqui queria ganhar. Mas se não aconteceu, paciência. Agora a torcida me vai aí, isso e aquilo, eu já estou acostumado, né? Bom, assim, né? É claro. Amanhã ou depois estão gritando meu nome, como já fizeram milhares de vezes. Pois é, palavras do Andrei, né? Deu até um desabafo do Andrei, mas é aquela história, né? O jogador também tem que estar sabendo que ele veste a camisa de um clube de massa. Essa situação de amor e ódio, o torcedor ele é passional.
né? Talvez o envolvimento do Andrei com a torcida do Sampaio Corrêa faça com que ele fique um pouco decepcionado. Agora, é colocar a bola para frente, seguir o trabalho dele que ele está fazendo lá, né, Iltinho? Né? E mudar, virar a página do clássico e já pensar no Imperatriz. É assim que todo jogador tem que fazer. Claro que dói bastante, né? Com certeza, você viu ali, realmente foi quase um desabafo ali, totalmente um desabafo dele. Mas ele sabe, ele tem que ter essa ideia agora, deve estar com a cabeça mais tranquila, mais calma. Tranquila talvez não, mas um pouco mais calma. Deve estar, ele sabe que a minoria ali, a torcida do Sampaio, a maioria da torcedor boliviano sabe daquilo que o Andrei já proporcionou, né, para o seu torcedor e aí ainda vai proporcionar muitas vitórias, muitas alegrias aí para o torcedor boliviano. Vamos aguardar. Temos um lance para a gente mostrar naquela câmera atrás do gol, esse gol tão polêmico, né, que já gerou tanta confusão. Olha aí, ó. Mostra o lance aí, ó. A bola vem e passa. Ele próprio disse que era uma bola defensável, mas tem um zagueiro do Sampaio que está na frente na hora da finalização e quando ele já está caído, ele esperando que a bola viesse em linha reta, ele acaba quicando, ó. Quica praticamente em cima dele, ali mata o goleiro vira passageiro, né, Hilton Soares? Com certeza, e todo mundo só fala, né, do gol e o Nailson. O Nailson fez uma jogada inteligente, teve a ultrapassagem aqui, me parece, do Silvio, puxando a marcação, ele levou para dentro, estava à frente o Sérgio, o Paulo Sérgio, pensou que ele ia tocar essa bola, geralmente o jogador toca do lado, para quem vai passando, não, ele levou para dentro, bateu com força essa bola, não foi uma bola fraca, ela quicou, né? Você vê que ela quicou, passou talvez ali entre os braços Ela passa em cima do braço dele, né? Por cima do braço dele, na verdade. No momento que ela toca no chão, ela passa. Ele caiu para abafar essa bola, a bola que ele é capaz de segurar essa bola ali no momento, né? Só que essa bola quicou e passou por cima do braço dele, não teve reação. O que complicou demais, então tá aí o lance. Poderia ter defendido essa bola. Poderia, era uma bola defensável. Você não encara como frango. Não, porque tem uma diferença do frango com a bola defensável. A bola não chegou nem a tocar nele, a bola já passou direto. Isso. Né? Então, nesse momento, talvez uma falha, um frango nunca. Tá certo, então tá aí o lance para o torcedor. A maioria do torcedor, né, crucificando em relação a esse gol, que dava para pegar, mas é assim. Falar do Cordino de Barra do Corda, 12h32 aqui em São Luís, porque acontece o seguinte. Eu tenho vontade de entender, o time completou 10 anos, estamos agora em 2020, o Cordino foi fundado lá em 2010. Trouxe um grande ídolo para o futebol, revelou jogadores como Casagrande, como o próprio Romero, jogadores, enfim, que tiveram destaque em grandes equipes do futebol. O Kelson, que já vinha lá do Santa Inês, também viveu grandes momentos no Cordino, enfim. 10 anos depois, Hilton Soares, depois de jogar Campeonato Brasileiro e bem, onde foi eliminado pelo campeão daquela Série D, que foi o Ferroviário lá em 2018. Depois jogar Copa do Brasil e Copa do Nordeste, colocar nos cofres mais de R$1 milhão. Claro que também teve o custo que o time teve que bancar a sua equipe, mas o que aconteceu com o Cordino? Que antes de ter recurso, conseguiu brilhar no cenário esportivo local e até nacional, né? Teve destaque a nível nacional em algumas competições e agora termina rebaixado com apenas 1 ponto, né? E tendo o Ulisses, que foi talvez o grande presente que o Cordino deu para o futebol do Maranhão nesse elenco rebaixado. É um fim melancólico da história do Cordino na primeira divisão, pelo menos no momento? Olha lá, se eu não estou enganado, o Casagrande também foi... Casagrande, aquela base do time do Maranhão, campeão de 2013, foi com 4 jogadores do Cordino. Pois é, o que estranha, né, é que nos momentos que eles mais tinham condições, né, financeiras, é onde o time menos fez aquilo que o torcedor queria. Caiu, né? Caiu, já vinha durante os anos aí lutando, né? Esses 2 últimos anos, lutando juntamente com o São José, né? É má administração, não tem outro caminho, né? As contratações que são feitas lá do Cordino tem jogadores lá que disputaram o Campeonato Maranhense várias vezes, conhecedores, né, do Campeonato Maranhense como se joga, e não são jogadores ruins, né? O Cordino poderia ter, né, uma melhor colocação dentro dessa competição. Se você for pegar a equipe do Cordino individualmente, tem jogadores ali, alguns já foram dispensados, né? Mas tem jogadores ali com capacidade de fazer bons jogos, de tirar o Cordino dessa situação. Mas, na minha opinião, é má administração. Nós não sabemos o dia a dia, aquilo que foi oferecido para os atletas, como é que está a situação dos atletas, a equipe se está, pagamento, se os jogadores estão
tendo a assistência necessária para uma competição difícil como essa? Então, essas perguntas, né, o próprio presidente tem que, no momento agora, dar a cara para a imprensa chegar e falar, né, pedir uma entrevista, né, já que ele criticou tanto, né, um treinador que ele próprio levou para lá, criticou, agora é hora do momento dele vir explicar porque o Cordino chegou nessa situação e hoje vai disputar, né, próximos anos, uma segunda divisão do Campeonato Maranhense. E um detalhe também interessante, né? O Cordino prejudica o campeonato, assim como o São José prejudicou o campeonato lá no início, quando tomou aquela goleada do Sampaio, né? E depois se fortaleceu, tanto que trouxe problemas para as outras equipes, o Cordino prejudica. Eu recebi a informação de que todo o elenco do Cordino foi dispensado dos treinamentos, a maior parte do time foi mandada embora. Os jogadores que permanecerem só se apresentarão na semana do último jogo do Campeonato Maranhense, que deve ser no dia 28 ou 29, ou lá no dia 4 ou no dia 5, pela última rodada do estadual, para cumprir tabela. Ou seja, o Cordino vai jogar com uma equipe talvez até semiprofissional contra o São José lutando para não cair. Um prejuízo gigante para o Pinheiro e para o Maranhão, que lutam diretamente contra o rebaixamento em relação ao Cordino. Ou seja, é bom para o Maranhão já partir para cima do Juventude para tentar chegar nesse jogo contra o Moto classificado, né? Para a próxima fase, e o Pinheiro vencer o confronto direto contra o São José. Porque se o São José conseguir pelo menos arrancar um ponto do Pinheiro, tá com a faca e o queijo na mão para escapar do rebaixamento contra o Cordino na última rodada. É por aí, Laércio. O Maranhão, né, e o Pinheiro já são sabedores já dessa situação. Foi um prejuízo muito grande realmente essa saída. Você vê que é amadorismo total, se isso realmente acontecer. Já mandou todo mundo embora, já. Eu recebi a informação ontem, todo mundo foi embora já. O amadorismo total da equipe do Cordino, né? Devia ter um pouquinho mais de respeito pela competição que ele está disputando, né? Chegar de igual para igual, há outras equipes envolvidas nessa classificação, e isso você sair para uma segunda divisão, ainda levar outros juntamente. Isso não é legal para a competição. Então é importante que Maranhão e PAC já estão sabedores disso, os próximos 2 jogos, não deixar para resolver na última rodada, porque aí o São José já entra na vantagem. O Cordino, né? O Cordino chegou a fazer grandes campanhas, né? Mas visivelmente o crescimento do time não foi acompanhado pela cidade porque administrava, né? Tem um péssimo estádio, com comodidade zero para o torcedor e para a imprensa esportiva. Isso. Nunca tentaram melhorar. E agora esses últimos anos do Cordino, foi ano passado escapando na última rodada, e esse ano fazendo uma péssima Copa FMF, é bom lembrar também, no segundo semestre, e esse ano caindo para a segunda divisão. Pois é, aqueles que administram, né, o Cordino, a primeira situação que eles poderiam tentar resolver, né, e já passaram vários prefeitos lá, inclusive, né, na cidade, como presidente do clube, primeiramente o estádio, oferecer um bom conforto para o seu torcedor, né, montar uma boa equipe. Né? Não é um gasto muito grande para uma equipe como o Cordino, uma cidade que eu sei que é produtiva, a cidade de Barra do Corda, tem condições de empresários ajudar, precisa, né, se profissionalizar, colocar pessoas que conhecem, que entendam do futebol e de uma boa administração também. Pois é, o Cordino então de Barra do Corda. Por que a situação do Cordino ela complica o Maranhão e o Pinheiro? O Pinheiro tem um jogo na segunda-feira aqui em São Luís contra o São José de Ribamar. Esse jogo está marcado para o Estádio Castelão, 3h45. São José tem 4 pontos, Pinheiro tem 6. Enfim, o São José pode escapar com um empate diante do Pinheiro e uma vitória contra o Cordino na última rodada, desde que o Pinheiro não vença o Imperatriz, jogando lá em Imperatriz, que é muito difícil, e que o Maranhão Atlético Clube também não conquiste resultados positivos contra o Juventude, joga fora de casa, e contra o Moto no Clássico. Enfim, tabelas complicadíssimas para o PAC, que tem um confronto direto contra o São José, um jogo muito difícil, um jogo fora contra o Imperatriz, e o Maranhão, que tem um jogo fora e um clássico, né? O São José de Ribamar tem tudo para ser beneficiado com esse jogo na última rodada, diante do Cordino, já rebaixado para a Série B do estadual. Mas o São José não tem nada a ver com isso, né? O problema do São José foi lá na primeira rodada, depois o time se organizou, o Cordino é que traz todo esse problema agora. Eu vou para mais um intervalo e volto já já com a sequência do Esporte Guará. O próximo bloco, o assunto será o jogo de amanhã entre as equipes do Imperatriz e do Moto lá na região tocantina. Jogo cercado aí de expectativa, muita expectativa. O Imperatriz pode assumir a vice-liderança do campeonato estadual e o Moto confirmar a classificação entre os 2 melhores da primeira fase. De volta com o Esporte Guará, algumas mensagens aqui, vou dar prioridade para a galera agora. Ó. O engraçado, clássico é clássico, mas o Sampaio ainda continua a ser o maior do Maranhão. O engraçado é que quando a gente ganha deles é normal, mas quando eles ganham da gente, para eles é o título brasileiro. A mensagem aqui enviada
pelo amigo torcedor, o Mateuzinho, rapaz, grande Mateuzinho, acompanhando sempre o nosso programa Esporte Guará. Outra mensagem aqui, bom dia Laércio, o Andrei falhou no gol. Não pode Andrei ficar falhando com goleiros à altura no banco de reservas. É o que diz aqui o Davi do Coroadinho. Ele vem tomando gols frangos faz tempo, é a opinião do torcedor. Outro torcedor aqui mandando, boa tarde, gosto do futebol, mas também de basquete. Me deu uma notícia do Sampaio Basquete, quando estreia na LBF, que começou no dia 8. A Bolívia Querida vai ser campeã na final do Maranhense. Tem um centroavante muito bom no América de Natal. Ia dar certo nesse time do Sampaio. O Sampaio Basquete está treinando forte. Ao comando do técnico Virgil Lopes, é o novo treinador, no lugar do Christian Santander. O Virgil Lopes, que é francês, e o Sampaio deve estrear na semana que vem. Inclusive, eu vou transmitir os jogos pela Rádio Timbira e acompanhar aqui pela TV Guará. Também tem uma última mensagem, Laércio, vejo os bolivianos escrachando porque perdemos para o Moto. Não leva em conta 3 nacionais, Copa do Nordeste, maior número de títulos estaduais, Copa Norte, Série B, 2 séries acima, não conta? Paciência. Célio Mendes, do Santo Antônio. Pois é, tá aí a mensagem da galera. Coloca aí as cotações do nosso MA Sporting Bets. E aí, já fez o teu MA Sporting Bets? É diariamente necessário, meu amigo. Com investimento de R$2, você vai faturar uma boa grana e tem essa grande marca. Hoje tem Valência e Atalanta. Jogo importante pelas ligas europeias. Quem ganha? Casa, empate ou vitória do time de fora? Hilton Soares, o Atalanta joga fora. O Atalanta vem bem na competição, mas eu acredito que dê empate. Dá empate, né? E esse jogo do Leipzig da Alemanha contra o Tottenham da Inglaterra? Jogão, o Leipzig está brigando na primeira... Fazendo um bom campeonato, né, alemão? Eu acredito que o Leipzig ganhe. Também tem hoje Taça Libertadores da América com Libertad e Caracas, com Boca enfrentando o Independente Medellín e o Palmeiras jogando em casa contra o Guarani, amplo favorito. Tá aí o Carlitos Teves do Boca no nosso site do MA Sporting Bets, as cotações para você aí na tela. Vá logo escolhendo, vá preparando. Com dica do YouTube pro jogo do Boca. Quem ganha? Casa, empate ou fora? Boca. Boca ganha. Então tá aí as dicas de hoje do nosso MA Sporting Bet, simplesmente o melhor do Maranhão, com o jogo do Botafogo. Ó, Botafogo e Paraná, esse jogo é da Copa do Brasil. Casa, empate ou fora? Esse jogo é empate. Empate, né? O Botafogo vai empatar em casa na visão do Yutinho. Também tem o Santos enfrentando o Delfim pela Libertadores. Casa ou empate ou fora? Santos. Santos ganha tranquilo em casa, né? Tranquilo. Ganha tranquilo. Então são as cotações de hoje, tá aí o sorteio na tela do nosso site do MA Sporting Bets, simplesmente o melhor do Maranhão. Agora o assunto vai ser o clássico de amanhã, bola rolando para Motoclube e Imperatriz, o Cavalo de Aço. O Moto lidera o campeonato com 13 pontos, são 4 vitórias e um empate. O Imperatriz ele tem 3 vitórias e uma derrota, tem 9 pontos, é o terceiro colocado de momento, aliás é o quarto. Ele perde no critério de gols marcados para o Juventude Sambas. Então o Imperatriz está na 4ª posição com um jogo a menos em relação ao Moto. E tem um detalhe, muitos problemas. A Imperatriz não treinou ontem, choveu demais a Imperatriz, tivemos caos aqui, lá na região tocantina não foi menor não o caos, muitos problemas, a cidade toda alagada, nenhum campo à disposição do time do Imperatriz para que a equipe do técnico Paulinho Kobayashi pudesse realizar o seu treinamento. E o Paulinho Kobayashi prega respeito ao Moto, achei até uma frase desnecessária, porque clássico você tem sempre que respeitar. Você pega respeito contra time pequeno. Quando é clássico, você não tem que vir com essa frase, vamos respeitar o Moto. Não, o respeito ele já tem que acontecer naturalmente. Mas outro detalhe da frase do Paulinho Kobayashi é da importância de vencer o Moto para buscar a classificação entre os dois, Hilton. São duas equipes que estão bem na competição, né? O Imperatriz está subindo aí. São 3 vitórias seguidas, né? 3 vitórias seguidas. O Imperatriz tem, assim, Laércio, umas situações, vamos ver assim, entre o Campeonato Maranhense e a Copa do Nordeste. O Imperatriz joga bem na Copa do Nordeste, alguns jogos, jogou bem 2 jogos, perdeu, jogou um jogo mal, ganhou. Mal Maranhense. Contra o São José. Jogou muito mal. Veio para o Maranhense, jogou muito mal, ganhou. Então, quando joga bem, não ganha, quando joga razoavelmente bem, ele ganha. Não joga razoavelmente bem, ele ganha. Ele tem que ter um controle nesse jogo do Moto. O Moto tem... Vamos ver como é que o Moto vai se encontrar também, porque o Moto fez um jogo difícil, né? Um campo muito pesado, o campo do Castelão, né? O cansaço que você viu foi evidente, o cansaço do Moto no segundo tempo. Viagem longa, né? O Moto até agora ainda não chegou lá em Imperatriz. Ainda não chegou em Imperatriz, né? Então, a estratégia do jogo lá em Imperatriz já vai ser diferente adotada aqui contra o Sampaio. O Moto foi lá, marcou muito bem lá na frente, né? Cansou, logicamente, o cansaço veio natural no segundo tempo, faltando uns 20, 15 minutos no segundo tempo. E lá a Imperatriz, consequentemente, deve manter uma marcação um pouco mais atrás, descansar um pouco o time, né, para buscar os contra-ataques. Agora, quem esperar acompanhar o Imperatriz como jogou contra o São José está enganado.
Contra o Mota a situação completamente certeza, diferente. O buraco é mais embaixo e o Imperatriz não vai jogar tão mal como jogou aqui. É outra situação, né? Com certeza o estádio vai estar lotado, né? O que o treinador passa, muitas vezes ele até passa para o jogador, né? Aquilo que ele quer do time vibrante, mas vem do próprio jogador, né? São José já vai com aquele espírito que quem vai ser fácil, não, o clássico é diferente, né? A notícia do clássico é mais empolgante, ganhar do Motoclube é uma situação totalmente diferente, né? Então, há ingredientes totalmente diferentes para um clássico. Você colocaria já o Gleidson para jogar, mas parece que ele ainda não está bem fisicamente. O George Hamilton pode continuar sendo opção. Tem um Clecione, tem um Andrezinho. Ele não conta com o João Paulo, com o Saulo. O João Paulo entra em seu lugar, entrou bem no clássico. E outra ausência do Mota é o Wallace, né? Você continuaria com o Júlio Pitt, enfim. Como é que você montaria o Moto? Mudaria radicalmente o time ou só essas duas mudanças mesmo? A entrada do João Paulo no lugar do Saulo e a do Júlio Pitt na zaga? Não, a mudança é a mínima que tem que acontecer. Já é natural, né, a vinda do Pitt, né, do Júnior Pitt. Eu entraria sim com o Gleidson nesse jogo. Até um certo momento que ele aguentasse o jogo, né, você poderia tirá-lo e colocar o George novamente ou outro jogador, caso necessário. Até que o George, como ele viu sombra, já foi um jogador mais valente nesse jogo, já contribuiu mais para a equipe, né? Eu acredito que sim, faria a estreia, sim, do Gleidson nesse jogo. Pois é, então, Moto Imperatriz, a bola rolando amanhã às 8 da noite no estádio Frei Epifânio da Abadia, jogo válido pela 5ª rodada para o Imperatriz, penúltima partida do Moto na primeira fase do Campeonato Estadual. E você aí, torcedor do Motoclube, já se associou? Ainda não? Está esperando o quê? Seja sócio torcedor do Motoclube de São Luís e tenha muitas vantagens, contribua com seu time do coração, seja o fiel parceiro, sócio torcedor da Fabril. Com planos a partir de R$10, esse aí você vai ter sorteio de ingressos, mas a partir de 50 você não vai pagar ingresso para ver jogo do Moto, ainda tem desconto nas lojas aí parceiras do Moto e na própria loja oficial do clube. Papão Guerreiro vai votar nas eleições e sócio conselheiro, além de votar, você vai poder ser votado. Então, sócio torcedor da Fabril é o sócio do Motoclube de São Luís, tá bom? Vamos pro intervalo, na volta tem o alô da galera e mais informações para você aqui no Esporte Guará. De volta com o último tempo do Esporte Guará para você. Mande mensagem no 99232, no 981503251, 981503251. Abraço para a galera do Grupo Bolívia Querida, para o Grupo Papão do Norte, todo mundo acompanhando aqui o nosso programa. Lembrando que o jogo entre Moto e Imperatriz é amanhã. A Imperatriz já faz promoção para o jogo que vai acontecer no sábado contra o ABC de Natal pela Copa do Nordeste. Tem venda casada aí para esses jogos. Depois tem Sampaio, tem Pinheiro, enfim, uma sequência boa do Imperatriz lá na região tocantina. Agora vamos falar da Pizzaria Della Costa. A Pizzaria Della Costa, você sabe, é simplesmente o melhor sabor mesmo do Maranhão. Tem a novidade que é a pizza vegana, mussarela, calabresa, moda da casa, enfim, sempre tem algo que você vai gostar lá da Pizzaria Della Costa. Pizzaria Della Costa, principal do Maranhão, hein? E a Pizzaria Della Costa, quando ela chega, é antecedendo o alô da galera, a turma que participa, que manda mensagem para nós, manda foto e quer se ver no Esporte Guará. Olha como amanheceu a ilha ao longo da semana, ô seu Itim. Essa arte é do John Pedra, com símbolo do Moto, embarcação do Moto, ali na ponte do São Francisco. Tá bonito, não tá, grande Itim? Tá bonito. Torcida motorizada tá enjoada, rapaz. Depois da vitória no Clássico, mais uma vitória no Superclássico. Tem mais participação da galera. Esse time aí, ó, apesar de ter faltado um pouco de sol, emoção não faltou. O Parma foi o campeão, empatou no tempo normal e venceu nos pênaltis. Parabéns à galera do Parma aí. Time campeão. Mensagem enviada para nós aqui do Esporte Guará. Um abraço para toda a galera do Parma, que conquistou um título importante aqui na zona rural. Campeonato sempre com casa cheia e vem levantando os troféus. Tá aí a turma do PEC, o PES na realidade, é o PES. Esse aí é o PES, que tem os atletas que enviaram uma foto para nós, time que participa de peladas no final de semana nos campos da ilha. E o nosso grande Juca Baleia, rapaz. Tá olha quem deu ele. o pontapé inicial tá fininho, tá mais magro. Tá no corpo do João Paulo aí, ó. João Paulo que foi eleito o melhor jogador em campo. Tá aí o Rangina dando o troféu de homenageado ao Juca Baleia, né? E esse é o Lucas Motense, rapaz, lá da Vila Embratel, filho do Edivaldo. O Edivaldo é maquiano, tem um filho boliviano e um filho motense. Um filho boliviano e um filho motense. E esse aí, essa foto foi mandada pelo Emerson Nike. Vitória do Samas, lá na cidade de Barra do Corda, venceu o Cordino pelo placar de 1-0, foi a 9 pontos, garantiu vaga na próxima fase. E ó,
O Juventude Samas pensa em classificar entre os melhores. Esse aí é meu amigo mineiro, rapaz, lá da Sucata do Mineiro, que fica próximo à rodoviária, tá ao lado do Grande Santos, aproveitando para tomar uma cervejinha. Solta esse áudio aí que não deu para entender até agora, solta aí. Você aluga mesmo? É moto, é moto! É moto! É moto! Nenhuma torcida de Barra! Meu amigo, eu não vou nem comentar. Não vou nem Sem comentar. comentário. Se não foi aposta, o Danone tava forte. Né? Tava, o negócio. O Danone tava comprometeu forte. ela. O Danone tava forte. Também tem um dançarino estrela. Dançarino da Estrela. Como é que é esse dançarino estrela aí? Tá aí, já morri. Dançarino estrela. Ih, rapaz! meu Deus. É, o Sampaio perdeu, mas ele tá feliz. É o Tinho, dançarino estrela. Ainda segurando, ainda não. Ih! Depois dessa aí. Depois dessa. Tchau, vem aí, fazemos qualquer negócio. Um abraço, eu volto amanhã, ao meio-dia, com o Esporte Guará. Danilo, que tchau, na área! Valeu!